Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Filhos Convida, nesta oportunidade gravado. Tivemos alguns problemas técnicos e por isso este vídeo só está sendo disponibilizado depois no Facebook. Esperamos que na próxima semana os nossos problemas técnicos sejam resolvidos e a gente possa voltar ao modelo tradicional. Estamos hoje, com muito orgulho, recebendo a sempre senadora e secretária hoje do Estado do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos. Senadora, seja bem-vinda, muito boa noite. Muito boa noite, meu caro presidente, meu caro amigo Sebastian Wattenberg, e a todos que integram este bate-papo, que vocês chamam assim, esta reunião virtual, nesses novos tempos de pandemia, para a gente conversar um pouco sobre temas que são relevantes para o país, para o nosso estado do Rio Grande do Sul, e também nesse ambiente completamente diferente de quantos vivemos, todos nós que estamos aqui, nunca tínhamos passado por uma situação semelhante a esta. Conosco hoje o Fábio Lavinsky, que está aqui em Porto Alegre, o Ariel Croque, que nos acompanha de São Paulo, a Nina Pencac, em Brasília, onde também está a senadora Ana Amélia. Senadora, a senhora teve uma opção corajosa faz um tempo, que foi aceitar concorrer à vice-presidência do país, né, na chapa do então candidato Geraldo Alckmin. Eu já conversei com a senhora a respeito disso e uma das coisas que me chamou a atenção foi quando a senhora refere a inúmera diversidade de realidades existentes no nosso país e como essa campanha lhe possibilitou, então, ter contato com essas realidades todas. No cenário atual que a gente vive, como é que a senhora acha que a pandemia está afetando cada uma dessas realidades do nosso país? Em primeiro lugar, Sebastião, não me arrependo do que fiz, faria tudo de novo, porque imaginei que era possível você fazer uma mudança no sistema político brasileiro. Quero dizer também que nessa participação eu cometi, do ponto de vista político, aquilo que é impensável para um parlamentar que tinha um mandato de 8 anos praticamente certo, na política não tem nenhuma eleição é certa, nenhum resultado é conhecido previamente, e trocar por um mandato absolutamente incerto de 4 anos. Qual é o político que faria isto? Eu fiz porque eu achei que eu tinha que fazer e não me arrependo, como disse. Eu tenho a alegria de dizer que me permitiu essa campanha ver o Brasil real, coisas que eu não imaginava, e os chineses têm acho que Confúcio, né, deve ter dito que uma frase, ver uma vez vale mais do que ler 1000 vezes. Então, isso, estando lá no lugar, conhecendo, falando com as pessoas, fui descobrir, por exemplo, no interior de Goiás, uma empresa ligada ao setor da produção de grãos extraordinária, a empresa Caramuru, e falei com os donos, eles são exportadores, veja só, exportadores de ração para o salmão da Noruega. Não é pouca coisa isso. E estavam preparando mais uma unidade fabril para produzir lecitina para as maiores fábricas de chocolate da Bélgica e da Suíça. Então, veja, isso me deixava assim muito, né, porque eu não tinha ideia, porque quando se fala, né, em meio ambiente e tal, ou seja, os criatórios de salmão na Noruega, que a gente come aqui os peixes e tal, e ver isso que está sendo produzido no Brasil. Aí você vai para uma cidade lá para o interior de Sergipe, né, Itabaiana, encontrar também uma outra realidade, as pessoas fazendo as coisas com simplicidade, com uma coisa bem local. O Ceará, o interior do Ceará também, todos eles acreditando, investindo e trabalhando. Então, isso foi muito bom. O interior de São Paulo é um estado muito rico. A produção de cana e a produção de energia renovável, no caso o etanol, e aí até quando era governador, o governador lá em São Paulo, o Geraldo Alckmin, ele reduziu o ICMS cobrado do etanol, e isso deu um salto de qualidade naquela região de Ribeirão Preto, e fui visitar uma feira, e havia lá um enorme de um dispositivo, parecia uma turbina de um avião.
Na verdade, aquilo era uma engenharia desenvolvida por empresas brasileiras para a produção, para o aproveitamento da palha da cana, né, todo o bagaço da cana, e produzir, a partir do bagaço, produzir energia elétrica, energia. Tá? Então, você tinha dois tipos de energia renovável. Aproveitava o passivo ambiental, que era o bagaço da cana, e fazia, usando um gerador ultramoderno, produzia energia que era capaz de fornecer energia para toda a cidade. Para toda a cidade. Agora, imagine esse negócio. Aí eu olhei aquilo, fiquei encantada, porque era um equipamento todo de aço, uma coisa pesadíssima. E aí ele disse assim, esse aqui é o primeiro, está sendo exportado para a Alemanha, foi o primeiro país a comprar, para a Alemanha usar como biodigestor para fazer o processamento do lixo com esses biodigestores que as turbinas são criadas no Brasil. Então, essas coisas que eu fiquei assim muito impressionada, que a gente não lê, não vê isso na imprensa. Eu me encanta de ver isso, porque eu acho que é a criatividade brasileira. E quando você vê que a gente exporta avião, né, a caça, o KC-390 da Embraer, que é uma coisa extraordinária também. A tecnologia de Israel para produzir os painéis desse caça, que são todos digitais, e eles desenvolveram aí em Porto Alegre, que é uma empresa que fui visitar em Porto Alegre, de altíssima tecnologia, que eles criaram um painel que faz a leitura digital, e os pilotos de caças usam uma luva, e como você vai com luva fazer o toque, né, digital numa tela digital. Aí eles criaram um sistema de identificação, mesmo com luva, o piloto, e aí, graças a isso, eles estão vendendo essa tecnologia ou esse painel para outros equipamentos, como tanques, como blindados, que é capaz de fazer uso também de GPS para localização, e o operador do blindado está lá fechado, operando numa cidade, só ele dirigindo. Então, essas coisas todas, eu fico sempre muito encantado, porque eu sou otimista com as pessoas que fazem as coisas, que fazem a diferença. Então, a campanha me ajudou muito a ver e a andar. Eu tive que andar a cavalo, voltar a andar a cavalo, cenas inusitadas que você não pode imaginar que a gente passa, no lugar, em Itumbiara, que onde foi que eu encontrei essa empresa, que exporta a ração para salmão da Noruega e a lecitina para o chocolate, para as grandes fábricas de chocolate do mundo. Então, essas coisas todas, Sebastião, que bom que você lembrou dessa conversa, porque eu sou entusiasmada de todas essas coisas. Que bom. E quais seriam os principais, se tivesse que escolher 3 grandes desafios para o país, assim, que encontrou nessa campanha, quais seriam os 3 temas mais prioritários que os governantes deveriam enfrentar no Brasil? Primeiro é tornar o Estado eficiente, né? Que é a reforma administrativa. O Estado brasileiro não é uma questão de tamanho do Estado, é a questão da eficiência dele. Ele pode ser grande desde que ele seja muito eficiente, ele pode ser médio desde que seja eficiente, ou pode ser pequeno desde que seja eficiente. Então, o tamanho é o de menos, a questão é a eficiência do Estado, ou seja, como prestador de serviço, como é que ele é em relação à educação, em relação à logística, em relação a tudo, à segurança pública, a todas as coisas que nós precisamos. Então, esse é o primeiro ponto. Nós estamos ainda muito atrasados em logística. Digamos, nós temos um agricultor altamente produtivo, mas ele perde competitividade. Porque se você compara padrões de logística americana nos Estados Unidos, por exemplo, que usa muito o transporte fluvial, ou compara com a Europa, com a questão de ferrovias, ou com qualquer país do mundo que seja nosso concorrente, a própria China, você vai ver a própria Argentina, aqui no Mercosul, Argentina e Uruguai, os portos, as ferrovias, os modais de transporte. Então, nós estamos agora começando num processo de modernização de você ter uma racionalidade maior. Porque hoje, lamentavelmente, a nossa logística está centrada sobre o modal rodoviário. Então, as estradas estão, como se diz, atupetadas de caminhão, de carro, de ônibus, de tudo, e muito pouco dessa logística que você precisa. Por exemplo, armazenagem de grãos.
Agora que nós tivemos uma super safra, você está vendo, às vezes, ter que armazenar, desalojar o que está estocado para botar nova safra que chega. Onde é que eu vou botar? Bota no asfalto. Ainda bem que essa época aqui é seca aqui no Brasil Central, então você não tem. Mas e aí onde é que é o silo? O silo é o caminhão, é a carga do caminhão graneleiro. Então você anda. Os caminhões, se você observar, eu cuido muito nas estradas. O caminhão graneleiro no Brasil, se você olhar, ele vai saltando grão de soja ao longo da estrada onde ele anda. Você perde, sei lá, 10%, 5%, mas é dinheiro que você está jogando fora. Então, eu fico muito preocupada com isso e não agimos. Agora, eu acho que o governo, esse ministro Tarcísio Freitas, que eu conheço, tenho acompanhado, ele tem uma lógica, assim, eu diria, quase cartesiana. Ele é assim, não, não, sim, sim, o que pode, ele explica com muita clareza, fala muito na questão da segurança jurídica para o investidor, você precisa fazer concessão de rodovias, de ferrovias, de portos, de tudo. Ele vai estar começando a privatizar o porto do Espírito Santo, depois vai para Santos, então não é pouca coisa isso, é uma ambição realmente, e acredito que ele vá fazer isso. Espero que não aconteça o esvaziamento que aconteceu no Ministério da Economia, por exemplo, né, que houve na declaração do ministro Paulo Guedes uma debandada. Isso não é bom, porque isso dá uma instabilidade para o investidor quanto à política econômica, que ela não pode ser assim, o vento muda as coisas e muda a direção e o curso do que está se fazendo na economia brasileira. Então, eu acredito que o ministro Tarcísio Freitas, que faz muito e fala pouco, ele é muito focado, que ele continue tendo o apoio do governo e tocando, acabando obras como a segunda ponte do Guaíba, aí, que vai ser inaugurada agora em outubro, novembro, concluir lá a duplicação da BR-116, né, indo lá para o Porto, e muitas rodovias que estão. Ele também é um entusiasta que eu acho que é importante, porque para o Rio Grande do Sul, que nós demos as costas para o transporte fluvial. Então, muitas das carretas que a gente vê na estrada, eu andei na 290, muitas das carretas que andam carregadas de madeira poderiam ir por água, pelos rios que nós temos aí para chegar até o porto. Isso seria muito mais barato, mais seguro e tudo mais racional. Então, essas coisas todas podem caminhar agora com mais celeridade, mas tudo depende da vontade política dos governos. A senhora participou, talvez, da campanha mais agressiva, né, que nós tivemos na história do país. Não era uma característica, até então, da nossa classe política, vamos dizer assim, esse tom de agressividade tão elevado como a gente viu nas últimas eleições. Mas, depois disso, né, passada a batalha, o tom permaneceu também durante os primeiros momentos do governo. Como é que a senhora, que sempre se caracterizou pelo diálogo, pela moderação, enxerga essa polarização que teima em não sair da nossa sociedade e da nossa realidade política, transformando tudo naquilo que aqui no Rio Grande do Sul a gente diria um Grenal? Esse é o grande problema, não é, Sebastião? Nós temos um ambiente que poderia ser fantástico no Brasil para todas essas coisas que eu mencionei há pouco, e esse clima de radicalização, para mim a radicalização é tão nefasta à extrema esquerda quanto à extrema direita. E isso é ruim porque impede um relacionamento respeitoso entre as partes. Não, hoje, imagina só, esses grupos radicais da direita não aceitam sequer que você tenha uma certa neutralidade, você não queira se posicionar, não, você neutro é uma coisa assim absolutamente isentão. Isentão é um carimbo negativo. Quer dizer, como você não pode ser? Você não pode ter o direito de não se manifestar sobre isto ou sobre determinadas coisas. Não me agrada falar sobre isso, né? Então, nem isso está se aceitando, que você tenha uma neutralidade sobre determinados temas ou não queira se posicionar. Eu, por exemplo, não me meto na questão da ciência, agora com essa história da pandemia, porque eu não tenho expertise para isso. Eu tenho opinião, mas a minha opinião não vale nada. O que vale é dos doutores, daquelas pessoas que estudaram, que defenderam tese, que sabem, infectologistas, cientistas, pesquisadores, médicos. Agora, eu não vou me meter a falar sobre determinados medicamentos para tratar ou não o Covid? Não posso. Não posso emitir juízo se vacina vai funcionar ou não vai funcionar. Eu quero que funcione, mas eu não sou autoridade para falar sobre isso.
E aí, o que aconteceu? Também nesse processo, porque é o que nós estamos... Por que nós estamos fazendo essa live? Porque nós não temos mobilidade. Eu não posso ir a Porto Alegre para estar com vocês como gostaria, que depois a gente sairia para jantar, tomar um vinho juntos num bom restaurante, tudo. Essas coisas gostosas de convivência. Não podemos, porque a pandemia determinou isso, o isolamento social, né? E a quarentena, e você fazer isso como prevenção. Então, isso acabou uma questão que devia ser tratada especificamente no âmbito da medicina ou no âmbito dos especialistas, foi politizado. E a politização da pandemia foi a pior coisa que podia ter acontecido. É o caso dos Estados Unidos. A popularidade do Trump caiu lá embaixo por conta da forma como ele conduziu. Já a popularidade da Angela Merkel na Alemanha deu um salto extraordinário. Por quê? Porque ela, do jeitinho de uma dona de casa, como dizem as pessoas, eu sou uma dona de casa, ela foi levando, resolveu os problemas, dialogando, fazendo as coisas que devia fazer, fazendo o dever de casa. Nós estamos falando há pouco, felizmente as mulheres todas saíram-se muito bem nesse processo. Foi na Nova Zelândia também, na primeira-ministra da Nova Zelândia, foi na Finlândia também, foi na Coreia do Sul, foi em Taiwan, que são todas lideradas por mulheres. Então, eu penso que isso criou um problema sério, né? A Covid ficou partidarizada e isso é muito ruim para encontrar uma solução. Menos mal que o governo ainda teve, digamos, a inteligência de se associar aí essa pesquisa com Oxford, lá na Inglaterra, e junto às grandes instituições, São Paulo também caminhou para uma associação com a China e Butantan. Agora vem o Paraná fazendo um acordo com a Rússia e tal, para fazer uma vacina que não tem ainda confirmação, pelo menos os órgãos que falam sobre a vacina ou sobre saúde, a OMS, ou a Organização Pan-Americana de Saúde, ou outros organismos, a própria Anvisa no Brasil, que não tem ainda informação científica sobre a validade. Então, ela só pode autorizar o Paraná a fazer depois que tenha conhecimento sobre os estudos clínicos dessa vacina russa. Então, essa é uma pena que tenha levado a esse lado e tem até causado mais problemas, porque aí vem várias teorias, tratamento fazendo isso, fazendo aquilo, coisas que são absolutamente mais prejudiciais do que ajudam a população a se prevenir e a tratar da doença. Boa noite, senadora. Grande prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Fábio. Ouvindo a senhora é protagonista histórica no tema do agronegócio. O agronegócio é o carro-chefe, foi o carro-chefe, especialmente esse ano, os resultados de balança comercial. Porém, não podemos deixar de ver uma realidade geopolítica, né? Alguns alinhamentos que o Brasil está tomando, no caso, né? E que o mundo está se dividindo cada vez mais em dois blocos, né? Tem pessoas que até estão chamando de nova Guerra Fria. Muitos parceiros comerciais do Brasil, e muito importantes para o Brasil e para o Estado, fazem parte desse bloco oposto, digamos. Vou citar a China e o Irã, a República Islâmica do Irã. E a senhora fica nesse meio de campo, entre a diplomacia, né, os alinhamentos diplomáticos, porém o interesse comercial do Brasil, que seria abalado fortemente por algum tipo de ruptura. Como enfrentar esse desafio, senador? Obrigada, Fábio. De fato, o Brasil hoje em algumas áreas, o maior produtor e exportador, seja de proteína vegetal, grãos, seja de proteína animal, especialmente animal. Por isso, nessa posição, nós somos um país extremamente vigiado, controlado e temos uma concorrência cada vez mais acirrada. Como na política, no comércio não é diferente. Se o adversário não tem rabo, o adversário coloca. Se o político, se o agente, o produtor não tiver, coloca. Como é que você vai achar disso que aconteceu hoje, nessa semana, com a história de encontrar numa cidadezinha chinesa que tinha Covid, o vírus, numa asa de frango brasileiro? Quer dizer, veja o dano que isso causa numa informação sem comprovação científica. Então, o que nós temos, nós, no Brasil? Muito rigor na questão da sustentabilidade,
da sustentabilidade, o meio ambiente, que isso é a nova regra, a nova lei do mundo, especialmente da juventude, que hoje tem outros padrões de consumo e de comportamento. Nós temos que ter um rigor extraordinariamente forte na área sanitária. Então, se não tivermos isso, além daqueles que eu falei antes sobre a questão da logística mais eficiente, mais barata, mas esses dois, hoje, no meu entendimento, são. Porque isso determina também que o adversário nosso, concorrente nosso, sejam os Estados Unidos, que amigos, negócios à parte, Fábio. Tu sabe disso. Não adianta ficar o presidente Trump lá, na hora que o interesse americano estiver prevalecendo, a relação de amizade é outra coisa, não tem isso, não tem conversa. E a mesma coisa com a China. Então, a China, nós somos hoje um parceiro estratégico, porque a China é um alto consumidor de proteína vegetal ou de animal também, teve um problema grave com a questão da suinocultura lá na China, e nós somos os salvadores da pátria no caso de fornecer os alimentos e a preços competitivos no mercado internacional. Então, nós temos que ter essa cautela, esse cuidado na área sanitária, especialmente, para não criarmos, porque todos os nossos concorrentes e essas organizações ambientalistas, todas internacionais, são muito engajadas. Não vou nem discutir quais são os interesses que têm essas organizações, mas elas estão a serviço de ideias ou de defesas de teses ou de ações políticas e que nós temos que estar preparados adequadamente, cientificamente, para dar respostas como as queimadas na Amazônia, como as questões de abates sanitários, como a criação de gado a pasto com cuidado, todas essas coisas, os suínos, claro, mercado árabe, mercado de Israel, alguns mercados não consomem carne suína, é mais carne bovina e carne de frango. Então, para esses mercados é exigido também sistemas religiosos no abate para o que vai para Israel, o que vai para o mercado árabe. Tudo isso é observado, tem que ser feito com esse rigor. Então, na nossa concorrência, hoje nós somos os primeiros, mas a África está crescendo muito porque a China está investindo, comprando terras na África e produzindo ela na África. A Argentina também é um concorrente, agora está numa situação um pouco política, um pouco de fragilidade. A América do Norte vai continuar sendo um grande produtor e um grande concorrente brasileiro. A Austrália é um grande produtor, então nós temos aí que estar preparados para fazer esse enfrentamento. E aí na carne você tem a Irlanda, que já tinha feito, o Canadá, na época da vaca louca, eu era jornalista, o Canadá disse que o Brasil tinha vaca louca, que é aquela doença que dava no gado bovino, e aí foi a primeira vez que a imprensa brasileira foi mostrar para o consumidor brasileiro que ainda hoje 80% da carne bovina brasileira é consumida no mercado interno, porque o nosso mercado é gigantesco e as pessoas acham que vai tudo para exportação. Não, é consumido aqui dentro. Então, foi a primeira vez que o consumidor brasileiro teve o direito de saber como é que a carne era abatida. E olha, ainda temos abates clandestinos, gente produzindo, roubando gado e vendendo no mercado. Então, é um país gigantesco nosso. Então, temos que ter cuidado, viu, Fábio, nessa área, porque a concorrência é essa questão da geopolítica, Irã. Eu vou lhe dizer, o embaixador do Irã chegou aqui faz 3 meses, só para você ver como são agressivos na área do comércio. Eu não entro nem na questão, digamos assim, de risco, tá? De risco, ideologia ou de ameaça, guerra, bomba, essas coisas, nada, não entro nisso. Eu entro na área comercial. Ele chegou faz 3 meses, me ligou, pediu um assessor para eu ir lá fazer uma visita para ele, ou ele ir lá na minha secretaria, o embaixador, jovem, muito jovem, aí falou já tudo que eles têm, já sabia tudo do Rio Grande do Sul, que eram importadores de fertilizantes, eles são produtores de fertilizantes para vender para o Rio Grande do Sul e tal, isso. E já tinha interesse. Eles fazem uma operação, porque eles não operam com dólar, eles têm um comércio eu chamo de escambo, né? Que aqui a gente fala escambo, é trocar produto por produto, quer dizer, você compra fertilizante, ele compra grão, você troca. E isso ele faz muito com sistemas de cooperativas. E tem um nome em inglês, que eu até esqueci agora como é que é o nome dessa operação.
E ele muito interessado em fazer já uma reunião, olha, 3 meses aqui, fazer uma reunião para discutir essas questões e tal. Então, são muito agressivos. A China também está entrando num processo de muita agressividade. E na Ásia, eu tive no Japão em 2017, o grande medo do Japão era exatamente que o Japão, os japoneses são muito comedidos. Eles, para fazer um negócio, fechar uma operação, eles pensam, demoram, calculam. Quando está tudo, fazem contrato, assim, é muito detalhamento. O chinês chega, quanto é? Eu vou fazer amanhã. Então, ele não mede, ele quer fazer porque ele sabe que o risco é inerente ao negócio e ele tem muito mais a ganhar, quer dizer, no mínimo a experiência, então eles são muito mais agressivos. E o Japão estava perdeu espaço no mercado internacional por conta da agressividade, não só da China, mas especialmente da China, que eles também não são muito alinhados, né? E os outros países asiáticos do Sudeste Asiático, a Tailândia, a Indonésia, a própria Coreia do Sul, então avançando muito rapidamente sobre o comércio mundial, enquanto os japoneses estavam perdendo espaço e se especializando em alguns setores, né? Na tecnologia, questão de indústria automobilística, essas coisas todas. Mas é um novo mercado, é um novo mundo e nós temos que estar muito preparados para essa concorrência. Bom, só em relação à geopolítica, hoje é um dia muito especial, né? Novos ventos no Oriente Médio estão vindo. Pois hoje estamos falando até, eu comentei, eu estava assistindo agora até às 19h30 uma exposição do Caio Blinder, que mora nos Estados Unidos há muitos anos, e o Caio que falou para vocês aqui nesse mesmo programa, ele estava falando, eu perguntei isso, qual era o impacto que o acordo que foi, digamos, tendo como padrinho, né, como para ser na Casa Branca, lá o Donald Trump, o que significaria na eleição. Ele disse, olha, não vai mudar, não muda, não tem muita expressão, porque os eleitores de Nova York, especialmente os judeus em Nova York, são a maioria eleitores do Trump, né? São eleitores do Trump, então não, isso não vai ter alteração. A comunidade árabe não tem também um significado como eleitorado importante, tal, mas lá na Flórida, tal, mas não vai ter muita. O que terá, assim, é que se aproxima. Isso é o primeiro passo para se encaminhar, digamos, a um acordo semelhante com a Arábia Saudita. Aí sim, aí isso vai ter uma outra relevância, uma outra envergadura, porque com os Emirados Árabes já havia um entendimento muito maior, eles são diferentes, os Emirados são diferentes, né, de convívio e tal, mas quando Meca fizer um gesto semelhante ao que foi feito hoje entre os Emirados e Israel, aí isso realmente muda muito o cenário no Oriente Médio. E é bom isso, porque cria um ambiente de paz e deixa de ser um barril de pólvora ali dentro. E até agora, talvez o que aconteceu no Líbano possa também dar como é que se diz, um lado muito significativo. Então, aí os árabes, o efeito Irã acabou unindo os árabes, né? Em função religiosa ou de outras tradições históricas deles. Então, isso acabou beneficiando aí esse entendimento maior numa área que sempre foi de conflito, que é o Oriente Médio. Mas a minha pergunta, senadora, mudando um pouco do assunto, indo para a questão do Covid, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul temos um modelo de distanciamento controlado, que na minha perspectiva ele foi muito feliz e teve muitos sucessos, né? Óbvio que a gente está no olho do furacão, agora tem críticas e questões que tu tem que, ao longo do modelo, ir adaptando, mas ele é um modelo que sempre viu as duas variáveis a economia e a saúde, não dissociou esse binômio, né? Então, como é que a senhora avalia o êxito desse modelo? O que vem para frente? E se outros estados do Brasil tentam aprender com a experiência gaúcha, e eu acho que para a segunda onda esse tipo de modelo vai ser fundamental. Israel está usando a matriz de cores nas cidades, coisa que nós começamos aqui já em maio, né? Aí houve, acho que o governador Eduardo Leite, que está sendo, por alguns setores que não entendem, aqueles que politizaram a doença, então fica mais difícil, evidentemente. Então não há uma coisa
eu diria, racional para tomar certas posições. E penso que ele, com essa habilidade de diálogo, sendo uma pessoa jovem, não porque eu trabalho, sou secretária do governo dele, mas eu observo assim, a preocupação dele no diálogo e no entendimento e se basear na ciência. Ele não se baseia no que ele imagina que seja bom. Ele vai consultar os que têm conhecimento. Então, a Universidade Federal de Pelotas fez um trabalho extraordinário que ganhou, o mundo inteiro mencionou o caso que eles fizeram de projeções e análises no Brasil inteiro. E os dados que eles coletaram confirmavam com a realidade que estava acontecendo no desempenho e na disseminação da doença, como é que ela foi se desenvolvendo. E isso foi muito bom. Então, o Rio Grande do Sul, que agora teria um negócio, já está aparecendo agora de noite entre os estados com estabilidade. Amazonas voltou a crescer, um crescimento de 45%, Amazonas, 38% um aumento, se não me engano, no Tocantins, e uma estabilidade. Santa Catarina continua crescendo, por quê? Porque o isolamento está baixo em Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, eu já percebi, as pessoas estão respeitando, por exemplo, o uso de máscara, que é uma coisa importante. Claro que tem gente que não respeita a máscara, mas isso é uma questão eu diria, de educação, de respeito, de empatia e de respeito com o próximo, é saber que ele pode ser contaminado. Muitos conhecidos da gente perderam a vida e tal, é você ter, vai se descompartilhar o sofrimento das pessoas. Então, acho que as instituições de saúde no nosso estado fizeram. Foi construído também a Assembleia com o deputado Frederico Antunes. Eu tive uma participação também, o embaixador do Brasil no Uruguai, um acordo, foi o único acordo binacional feito entre o Rio Grande do Sul, no caso, e o governo brasileiro com o Uruguai, na área de saúde pró-Covid e para testagem e prevenção e vacinação, porque ali nós temos cidades que é uma realidade completamente, não existe nenhum lugar que é a fronteira seca. Então, quem conhece Santana do Livramento e Rivera sabe bem que uma rua, de um lado da rua é um país, de outro lado da rua é outro país. E o que aconteceu é que aconteceram 2 mortes em Rivera, 2 mortes. Naquele momento, o Uruguai tinha tido 20 mortes, então 22 mortes eram 10% do total, né, das mortes ocorridas lá. E aí o presidente do Uruguai foi a Rivera. Aí o governador Eduardo Leite ligou, falou com ele, dando boas-vindas, porque é do lado da cidade, né, e tal. E a partir daí se construiu, eu acho que em 29 dias, se construiu um acordo, porque normalmente os acordos internacionais em várias áreas precisam de submeter ao Congresso Nacional. E é um processo demorado, complicado. Ocorre que com o Uruguai e a Argentina, o Brasil tem um acordo fronteiriço, chamado Acordo Fronteiriço. E nesse acordo fronteiriço, com o Uruguai foi o primeiro, até foi assinado no governo Lula, ele opera para a área de previdência social, área de trabalho, área de educação. E aí, isso foi em 2003, 2004, e depois, em 2009, foi ampliado para a saúde. Então, ele entrou nesse guarda-chuva desse acordo e não precisou ser submetido ao Congresso Nacional. Por isso, foi muito rápido fazer. E aí, o governo uruguaio forneceu vacinas para o Rio Grande do Sul. Aliás, não vacinas, não. É a testagem, o RT-PCR, que é o teste molecular, o mais eficaz, né? E aí esse entendimento foi muito eficaz, tanto para Livramento quanto para Rivera. Então, essas 2 cidades convivendo ali junto, porque eles tiveram que unificar os sistemas de controle. Por exemplo, a distanciamento no Brasil é 1,5 metro, né, de você ficar num estabelecimento comercial, no supermercado. Ali está marcado, né? 1,5 metro. Lá no Uruguai é maior, é 3 metros ou 5 metros, não me lembro. E, então, nós tivemos que nos adaptar à métrica deles para esses processos de distanciamento, harmonizar as políticas nesse caso. E aí foi fácil também de se entender. Aí eram as 2 prefeituras, é uma coisa bem local, e que isso dá. É claro que isso dependeu muito das ações que tiveram. Sempre quando você toma uma decisão que envolve muitos conflitos, e isso envolveu muitos conflitos, os interesses econômicos, os interesses as pessoas que perderam o emprego, tudo isso pressiona. Mas eu acho que o governador suportou
muita, digamos assim, com muita coragem. Ele poderia ter compartilhado com os prefeitos, vocês façam, e ele não, eu digo, ele assumiu, matou no peito, né? Então, assim, a vitória ele é dele, mas se fosse com os prefeitos, foi uma derrota compartilhada. A vitória também seria compartilhada. Mas ele assumiu conscientemente o risco de fazer as coisas, o que na consciência dele ele tinha que fazer. Então, isso eu acho que é um gesto de coragem política, né? Porque ele não está pensando na eleição, ele está pensando em salvar a vida das pessoas, que eu acho que é o mais importante. Parabéns. Senadora, é uma honra conversar com a senhora aqui neste canal. Me consta que em 2017 a senhora foi convidada para ir para Israel, foi para Israel acompanhando o grupo do AJC junto com o pessoal da FISESP, né, da Federação Israelita aqui de São Paulo. Conta para a gente como é que foi. Eu imagino que foi a primeira vez que a senhora foi para lá. Queria que a senhora contasse para a gente como é que foi essa viagem, o que mostrou, o que a senhora viu de diferente que só estando lá, como a senhora falou, né? Só estando lá realmente para ver e entender. Olha, Ariel, eu vou ser muito sincera. Uma das coisas que eu tenho assim maior prazer na minha vida, meu hobby é viajar. Eu acho que a gente numa viagem, a gente aprende mais do que num curso superior, sabe? Você viajando e desfrutando cada detalhe daquilo que você está vendo, tá? E entendendo aquilo que você está vendo, está ouvindo, está escutando, está cheirando. Então, isso tudo é um aprendizado. E o meu marido me dizia, a gente viajava muito, ele faleceu em 2011, eu sempre organizava viagens, nós fomos para a Austrália, fomos para vários países, para a China, fomos para muitos lugares. E ele só dizia assim, Ana, não me leve para as zonas de guerra. Então, Israel e Líbano, não me leve para lá, que eu tenho medo da guerra. Ou não me leve para a zona de terceiro mundo, que nem não. Eu quero ir para uma coisa para... Então, tá. Então, tira Egito, tira pirâmides, não tira essas coisas. Embora aqui a América Latina, a gente fez toda a América Latina. Mas aí... Então, a minha imagem, porque ele me falava tanto da guerra, né, do risco, né, dos conflitos lá, e eu, assim, a minha ideia, influenciada por essa opinião, mesmo que você lê, não, está tudo bem e tal. Quando eu cheguei lá, eu fiquei chocada com a tranquilidade do país, sabe? Um país, ele é uma zona de perigo, mas ele é um país preparado para isso. É como, eu diria, como o Japão para o terremoto, ou como a Califórnia para o terremoto, entendeu? Que avisa e tal, e todo mundo vai. Então, eu vi cenas, por exemplo, de um jovem casal, assim que isso, pena que eu não pude fotografar. É um jovem militar, soldado do exército israelense, e com uma metralhadora atravessada, ele de mão dada com a namorada, e uma metralhadora atravessada no peito, caminhando. Sabe, como se tivesse levando um ramalhete de flores, mas aquilo com naturalidade. Então, isso me chama a atenção. Então, a forma de isso ser visto pela comunidade, como eles se comportam em relação a isso. A mesma questão religiosa, lá no Muro das Lamentações, a convivência ali da parte árabe, ali daquele comércio árabe que tem, ali uma mistura toda. Ali uma convivência que, se você ler, poxa, então, nada, aquilo ali é tudo respeitar as escolas, aquelas escolas dos jovens israelitas que ficam ali, os judeus, né, das escolas, que fazem aulas acho que aos sábados, não sei o quê, para ajudar. Fiquei impressionada também com o espírito de solidariedade, assim, essa coisa de cuidado, né, dos que sofrem. Em São Paulo, eu sei que o trabalho da Cori faz um trabalho com a comunidade pobre, né, que são judeus, então as pessoas de posses vão lá ajudar. Isso é uma coisa realmente... Tá. Mas me surpreendeu coisas como, por exemplo, o processo de produção agrícola em Israel. Eu fiquei abismada. Eu jamais, se alguém me imaginaria que Israel fosse exportadora de banana para a Europa. Banana, que é uma fruta tropical. Né? E aquele lugar lá, deserto. Então, banana, flores, tá? Flores, grande exportador de flores, e tâmaras. As tâmaras lá produzidas em Israel, eu compro aqui, que são deliciosíssimas. E há um ditado que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Israel mudou essa regra, mudou isso, já não é mais assim, porque eles, eu acho que em 5 anos, eles produzem tâmaras, né? Produz lá a tamareira, eles criaram, tá?
Fiquei sabendo, isso sobrevoando lá, o Mar da Galileia, a região onde produz. Então, uma coleta de a água é uma coisa assim, é como o ar. Então, a água que cai da chuva é toda ela coletada, toda ela armazenada. Além disso, a dessalinização, claro que é um processo caro, mas eles desenvolveram, então, toda a água lá consumida é dessalinizada. E aí eu perguntei, quando estávamos visitando uma planta de dessalinização, o que faziam com o sal que sai daquilo. Não, devolve para o mar. Né? Quer dizer, é todo um processo, né, de vai e volta, né? de vai e volta, de renascimento. Né? E isso foi uma coisa que me impressionou muito. Aí, quando a gente termina a viagem, aquela grande quantidade de sal, aquela água, vai tomar água. A água é uma água normal, uma água potável, doce. Uma água, eu diria doce, porque se você vê sal, pensa que vai tomar uma água salgada, não é uma água normal. Aliás, eu estive em Dubai várias vezes e eu sei que a água de Dubai é dessalinizada com empresas israelenses. Toda a metodologia e engenharia desenvolvida em Israel é usada em Dubai e Abu Dhabi. Que lá não tem, né? Eles não têm água, tudo é cercado por mar. E aí isso foi uma coisa. A segunda coisa, o trigo, as lavouras de trigo lá de Israel, todas irrigadas, uma irrigação muito inteligente e com um processo econômico para produzir. Então, isso para mim foi assim uma revelação. Eu imaginei assim, o Nordeste brasileiro, né? Eles pegaram assim como se fosse o Nordeste brasileiro transformado num campo verde, verde. Então, essa foi a coisa mais importante. Acho que nós brasileiros devíamos aproveitar com eles a questão da irrigação, como fazer também o aproveitamento, porque nós somos muito perdulários com a água. Nós não respeitamos a natureza, a gente tinha que ter um cuidado, tendo a quantia de água que nós temos, de rios e tudo, mas o Rio Grande do Sul, por exemplo, esse ano teve secas em algumas regiões graves, e é preciso ter esse cuidado, essa prevenção. Isso foi uma coisa. A outra coisa foi o Centro Tecnológico de Tel Aviv, que estão fazendo lá. Hoje é uma capital que todas as grandes empresas de tecnologia estão lá em Israel, estão em Tel Aviv, estão sediadas lá, todas as grandes multis estão todas lá. E fui descobrir lá que uma das coisas que eu gosto muito, que é o tomate cereja, foi desenvolvido pela Universidade de Jerusalém, e que só em 2017 parou de receber royalties por essa descoberta. Quer dizer, eu imaginava que o tomatinho cereja era daqui dos Andes, aqui do México, dessa região aqui, ou do Mediterrâneo. Não, Israel, de uma universidade. Então, isso tudo eu falo, quando eu pergunto, ninguém sabe. Sabe onde quem é que descobriu esse tomatinho que você gosta? Foi lá na Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, todas essas coisas. Uma outra coisa que me impressionou muito, aquela escola de paz lá, que une judeus e árabes, muito impressionada, aquela coisa da educação para a paz, né, que ganhou um prêmio das Nações Unidas. Também a convivência plural, quer dizer, a questão da Gay Friendly City, né, quer dizer, tanto Tel Aviv como, especialmente Tel Aviv, que é mais cosmopolita, né, Tel Aviv é mais cosmopolita. Essa questão, assim, a simplicidade das pessoas, né? Valores são muito mais valores humanos, princípios de respeito a cada um. A questão das mulheres, aquilo que nós lutamos muito no Brasil pela, eu diria, discriminação às mulheres, essa coisa feminicídio no Brasil, que você tem que ter lei para fazer isso. Isso não existe em Israel. A mulher tem nas empresas, a participação das mulheres é muito grande, na política, em tudo que é área, a mulher está, sabe, é um ser como qualquer, né? Então não precisa essas políticas de inclusão que tem no Brasil, cota para a mulher, lá não precisa disso, porque as mulheres participam e mandam mesmo, né? Então, tudo isso me deu assim uma ideia, né? Aí falamos com um magistrado árabe, que era da Corte Suprema de Israel também, né? Que você não tem ideia, acho que isso aí é que não pode, né? Tudo é convivência, respeito, e as cidades maravilhosas, muito cuidado, a forma de receber, o museu, ali, toda a parte de Jerusalém, a antiga, é uma coisa que impacta, né? Realmente aquilo impacta. Outra coisa que impacta é aquela coisa do comércio, aquela efervescência que tem no comércio ali, das coisas todas ali misturadas também. E uma outra... Tudo ali, para mim, foi uma coisa deslumbrante. Claro, o Museu do Holocausto, lá em Jerusalém, que é uma coisa surpreendente aquilo, né? Eu tive em Auschwitz,
bem antes, eu fiquei abismada com aquilo. Meu marido conhecia muita história, falava muito. Quando eu fui à Polônia a primeira vez, ele disse, não esquece de ir ao gueto de Varsóvia e tal. E eu andei por lá, e aí depois, quando voltamos à Polônia, voltamos lá. E aí quem foi a Auschwitz, eu acho que a gente tem uma realidade mais nítida do que isso significou. Porque você lê num livro, você vê um filme, mas você vendo aquilo lá, entende? Aquelas coisas das roupas das crianças, as canequinhas descascadas de Agatha ali, a mala com o nome das pessoas, que é verdadeiro, aquilo tudo. Coisas assim muito, muito chocantes. A gente chega, todo mundo chega lá rindo, sai, o pessoal sai, ninguém fala quando sai de lá, sabe? Eu fiquei realmente horrorizada com aquilo. Mas é uma coisa importante de se ver como isso. Tivemos em Dachau também, perto ali em Berlim, né? Perto de Berlim, mas ali já é uma coisa mais fotografias, poucas agora lá não, ficou intacto, né? Como peça histórica para você nunca mais isso, né? Porque é trágico, é trágico. Então, realmente muito impressionante aquilo, impactante. Então, todo o país é um país pequeno, né? O Ben-Gurion, né? Que dizia que é pouca geografia e muita história, né? Então, aí quando a gente passou também ali o Rio Jordão e enxergar o Mar da Galileia, né? De helicóptero, aquilo é uma experiência também muito, muito... Eu fiquei assim bem impressionada mesmo, sabe? Muito em todos os aspectos da sociedade israelense, de como eles vivem, como há respeito, as pessoas mais velhas são muito cuidadas, crianças também. Então, uma coisa que nós não temos muito assim talvez por ser uma nação jovem e tal, mas a gente precisaria ter esses valores e cuidar mais disso, né? Desses dados. Mas temos muito a aprender com Israel nessas questões de engenharia genética, de irrigação, e fazer muito mais, né, pela nossa produção sustentável e saudável. Muito bom. A senhora entrou, por acaso, na minha segunda pergunta, né? Só um detalhe, provavelmente quem você encontrou em Israel foi o Salim Jubran, que era o ministro da Suprema Corte de origem árabe. Isso, que agora ele já está... Salim Jubran, ele já está aposentado agora. Mas foi um ministro, quer dizer, ele chegou à Suprema Corte sendo um árabe israelense. Aí cai por terra, né? Qualquer acusação de racismo, de apartheid, não tem como, né? Não tem, não. Não tem, não. A minha questão quer dizer, com tanta coisa, né? A gente tem, o Brasil tem um acordo, aliás, o Mercosul tem um acordo de comércio com Israel, um dos poucos países, né, que o Mercosul tem um acordo de comércio que funciona, né? Já há mais de 10 anos. Israel tem, como a senhora falou, tem a tecnologia de gotejamento, de irrigação também, já tem 30, 40, 50 anos, tem a tecnologia de reutilização de água, fora a tecnologia de dessalinização, também tem a tecnologia de reutilização da água. O Israel é o país número 1 no mundo em reutilização da água. 90% da água de Israel é reutilizada. O segundo país no mundo é a Espanha, com 15%. Ou seja, temos muito, o Brasil está léguas de distância, então a gente tem muito a aprender com isso. O que a senhora, como a senhora enxerga, e também sendo ligada também ao agronegócio, como a senhora enxerga que a gente pode ganhar mais com essa parceria? Como que a gente pode impulsionar esse contato com Israel, essa parceria com Israel, para, como a senhora falou, esverdear o Nordeste, né? A gente tem tanto para fazer no Nordeste com as tecnologias israelenses. O que pode ser feito para aprofundar essa parceria? Eu acho que começando essa coisa por exemplo, eu vou dar o caso que eu conheci, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha não tem água, mas é cercada de água, mas não tem água para consumo, tem que ir água de Recife para lá, ou do Rio Grande do Norte para lá, para Fernando de Noronha. Você conhece lá, sabe que é assim. Então, ali, por exemplo, isso já seria um caso de dessalinização, de fazer, em criar projetos mais baratos para fazer esse processo. Esse é um caso. A questão é esse da irrigação. Os nossos mecanismos de irrigação ainda são
mega projetos, olha lá, gotejamento, coisas muito mais. Nós não temos o reuso, como você disse. Temos coisas no Brasil, acho que boas, que é a reciclagem, mas aí de materiais plásticos, essas coisas todas. Mas no caso da água, nós ainda estamos longe, até porque, imagina, Ariel, nós agora que o Congresso aprovou uma lei de saneamento, 80% das cidades brasileiras não têm saneamento básico, é esgoto, Ariel, esgoto. Então, imagine só nesse campo o que você teria de fazer. Eu moro aqui em Brasília, num edifício aqui num bairro noroeste, que a Nina estava falando, que ela sabe onde fica, que ela vai morar próximo, que eles já criaram isso, aproveitamento da água da chuva, que vai para reuso, para irrigação. Agora, hoje, você vê ainda em Brasília ou nas cidades gaúchas, aí eu vejo em Porto Alegre, que usando água tratada para lavar calçada ou para lavar o carro. Quer dizer, isso é um desperdício, porque quando a água faltar, aí nós vamos sofrer muito, porque vamos ter racionamento, como nós já tivemos aqui em Brasília. Tivemos no ano passado, sofremos aqui um problema sério de estiagem, secaram as barragens todas. Nós estamos no Brasil Central, não tem água por aqui. Então, aí foi para educar as pessoas. Passa o problema, você volta a gastar novamente. Então, você não tem essa coisa de um país, de uma educação, como é o caso de Israel ou de outros países que enfrentam esse problema. Eu acho que temos que partir para uma educação de respeito a isto, a essas reservas, né, hídricas, ou cuidado das nossas fontes, cuidado do reuso, aproveitar quando está chovendo, encher de tudo que é reserva, os reservatórios, encher tudo isso quando chove. Nossa, você pode passar o ano usando aquela água, né? Especialmente aqui nesta região, mesmo no Rio Grande do Sul também. Mas não, a água da chuva corre, vai toda embora. Nos campos, são os campos ainda aqueles que têm agricultura, eu diria assim, moderna, fazem curvas de nível, fazem terraceamentos, fazem microbacias para a coleta da chuva, para que isso não desmorone, não crie aquelas bossorocas que vá abrir sulcos na terra e faz uma destruição ambiental disso. Então, são todos procedimentos, manejos adequados, né? Manejos adequados desse recurso natural tão importante que é, no caso da água, e que Israel tem muito. Eles economizam, como você disse, quanto reuso de água, 90%, né? Então, mas eu vi lá coletar num poço, coletar assim, todas as gotas que caem, eles seguram e guardam aquilo ali, porque aquilo tem valor, é valioso. A gente só dá valor quando a gente não tem, né? E a gente quer, aí fica mais difícil, mas é fantástico o que eles fazem lá, em relação à lição que dão para a gente, né? E é tão pequeno e é só deserto e um clima, e pedra, deserto e pedra, né? E eles fazem aquilo ser uma coisa verde e absolutamente produtiva, né? Produtiva, para exportar banana para a Europa. Exportar banana para a Europa. Muito obrigada, senadora. É uma honra falar com a senhora. Muito obrigada também pela paciência com os probleminhas técnicos que a gente teve. E eu queria pegar, acho que duas falas da senhora em relação à questão do protagonismo feminino, né? Tanto nos países liderados por mulheres na pandemia, quanto em relação ao protagonismo feminino em Israel também. Eu pesquisei e vi que a senhora tem um artigo que é de 2018, que saiu no jornal Zero Hora, sobre a participação das mulheres na política aqui no Brasil, que ainda é, infelizmente, muito baixa, mesmo tendo aumentado após as eleições de 2018, né? O artigo anterior às eleições, seu artigo. O Brasil ocupa um ranking, está super lá embaixo, de 189 países, ele está em 131 em relação à participação feminina no parlamento. Então, a senhora é um ícone, né? Eu queria saber como foi esse processo de ser mulher e estar no Senado, como a senhora vê que esses desafios para as mulheres podem ser encarados. Pelo artigo eu entendi que a senhora é contrária às cotas, né, de 30% atualmente. Quais são as suas impressões e possíveis soluções para essa questão de inclusão? Muito obrigada, Nina. A política, de um modo, agora, especialmente nesse ambiente que nós estamos vivendo hoje, como você pode ver, a pessoa precisa ter muita coragem para estar enfrentando essa guerra, tá? E as mulheres têm muita sensibilidade. A mulher logo ela sofre, ela se recolhe, ela não gosta disso.
Há outras não, outras querem a guerra mesmo. Aí vão para frente do tribunal com uma tocha incendiária para dizer que vai botar fogo na Suprema Corte. Então, tem esses lados da área do protagonismo feminino. Nem 8, nem 80. A mulher brasileira hoje, e eu acho que desde sempre, eu digo sempre assim, a minha história, né? A mulher, ela se libertava dos pais casando. Só que ela casava, então ela dependia do marido. E depois separava e aí ela tinha a pensão e tudo bem. Hoje a mulher tem uma outra consciência, a sociedade se modernizou muito e a mulher está buscando seu espaço. A mulher brasileira hoje ela está muito mais focada numa carreira de Estado do que na política. Porque a carreira de Estado dá a ela muito mais estabilidade. Ela pode programar sua vida, ela pode dizer, bom, eu vou ter tantos filhos, eu vou casar, eu vou ser procuradora de justiça, eu vou ser juíza, eu vou ser policial, vou ser delegada, eu vou ser do Exército, vou ser da Aeronáutica, eu vou ser da Marinha. Ela pode fazer qualquer coisa dessa, porque o ingresso dela nessa carreira, ou como diplomacia, ou qualquer carreira de Estado, é pelo concurso público. Como a mulher é muito dedicada, muito aplicada, ela sempre tem sucesso. Então, hoje, na magistratura, você olha a Polícia Civil no Rio Grande do Sul. A diretora da Polícia Civil no Rio Grande do Sul é uma mulher. As principais assessoras da Nadine Anflor são mulheres, delegadas experientes, muito combativas. No Brasil inteiro é assim. No Poder Judiciário, no Rio de Janeiro, fui na posse da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, agora a Renata Gil, e naquele ano eu fiz um discurso falando sobre isso, e aí o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse assim, a senhora tem razão. Do total de inscritos para o concurso de magistrados no Rio de Janeiro, 53% eram mulheres. Olha, isso é uma coisa realmente impactante. Então, a mulher está buscando uma área muito mais, digamos, de segurança, de mais certeza daquilo que ela pode fazer e de um grau muito pequeno de cobrança do que ela está fazendo, que são atividades, né, que ela vai desempenhar e tal, umas vão ter mais destaque, outras menos, mas ela vai desempenhar aquilo que precisa. A política, ela requer, eu diria assim, não só coragem, mas assim, um preparo, porque a política já está ocupada, o espaço já está ocupado da política, né? Então, não é o problema de ser mulher ou ser homem, ele já está ocupado. Até um homem que entrar vai ter dificuldade, né? Porque aquele espaço... Os partidos têm uma dificuldade de ampliar, de modernizar, as pessoas são sempre as mesmas e tal, porque é evidente, o poder político ele pressupõe que você fique dominando o seu território. Domina seu território e ali não deixa espaço para mais um aliado político do seu partido. Então, normalmente, a briga maior você tem dentro do partido, não é com o adversário, não é com o partido do adversário, não, é dentro do seu próprio partido a disputa maior que você tem. Então, as mulheres, hoje nós temos o Senado, felizmente, ampliou a participação feminina. Quando eu estava lá, estava em 12%, agora deve estar em, acho que 15% ou 18%. Hoje, a estrela mais brilhante lá do Senado é a Simone Tebet, porque ela preside a comissão mais importante do Senado, que é a CCJ. Ela é uma professora de Direito Constitucional, foi prefeita, foi vice-governadora. É uma moça muito preparada, assim, o pai dela foi procurador de justiça, foi juiz e foi presidente do Senado, o pai da Simone Tebet. Então, ela vem de uma tradição também, né, de política, e ela é uma excelente parlamentar. Ela tem muita desenvoltura, fala muito bem, se expressa muito bem, tem posições muito claras sobre as coisas, e é uma pessoa fantástica. Outra pessoa também é a Cátia Abreu, que é uma senadora também muito combativa, né? Esteve comigo em Israel, até eu não sabia que ela era tão religiosa, ela se emocionou, ela chorava copiosamente quando nós estávamos sobrevoando lá o Mar da Galileia, e ela com a Bíblia na mão, eu sou católica, mas não sou assim, né? E ela com a Bíblia na mão lia as paragens da Bíblia relativas ao Mar da Galileia, ela chorava, nós estávamos dentro do helicóptero, e eu fiquei assim, né? Pasma com ela, e admirei mais ela, que eu acho que essas pessoas têm, né, um valor assim, porque é muito cuidado.
E a Kátia, eu respeito muito a Kátia. A Kátia é uma pessoa que estuda, ela é estudiosa, vem de um estado, né, Tocantins, que é um pedaço de Goiás, mas ela é uma pessoa muito guerreira, ela é muito obstinada, foi uma boa ministra de Agricultura, ela é estudiosa, ela sabe, ela tem visão das coisas, é realmente muito preparada. Também como ela, nós estamos juntos na campanha eleitoral, né? Ela foi vice do Ciro Gomes, né? Ela foi a vice do Ciro. E aí as outras que vieram, uma juíza já foi cassada, né? Teve um mandato cassado, juíza, né? Que foi a juíza Selma, né? Eu acho que Selma, lá do Mato Grosso. E tem outras, a Daniela, lá de Ribeiro, que é do meu partido, que é da Paraíba, e ela era deputada estadual, veio ao Senado. Então, tem digamos, uma atuação. Quando eu estava lá, o PT tinha várias senadoras mulheres, né? A Fátima Bezerra, que agora é governadora do Rio Grande do Norte, que eu acho que é a única governadora que tem, né? De todas, o estado que tem é Rio Grande do Norte. Também a Gleisi Hoffmann, que era muito combativa, que está agora deputada federal. Lá do Tocantins, lá de Vanessa Graziotin, que era lá do Amazonas, do estado do Amazonas. E aí a gente tinha ali bastante embates, né? Eu tinha um embate bem ali nos anos 2016, na época do impeachment, então, mas foi uma experiência para mim muito rica. Eu digo que eu aprendi mais em 8 anos do Senado que nos 40 anos como jornalista. Então, realmente é uma escola, porque ali você aprende a conviver com a diversidade, né? Partidária, ideológica. Você tem que ter respeito aos pares. Eu sempre procurei ter. Hoje estava ligando para o senador Paim sobre essa lei Candir, que está lá parada no Senado, eu ligando para ele em nome do governo, mas ele é muito racional, ele falando assim, estou com saudade de você, porque a gente sentava do mesmo lado, a gente discutia as questões de interesse republicano com o interesse republicano, não porque eu sou desse ou daquele, ele era daquele partido, não, sempre foi assim. Então, isso é uma coisa. E agora o pessoal às vezes diz, o pessoal do PT mesmo, e eu brigava muito, né? Comecei, você está fazendo falta no Senado? Digo, logo o PT dizia que eu faço falta, que eu brigava tanto com eles, né? Mas é a forma, né, Nina? A forma de você fazer o enfrentamento. Quando você faz um enfrentamento respeitoso, né? Eu nunca fui agressiva. Eu era firme, mas não é agressiva, não era desrespeitosa, não usava palavrão, não usava, sabe, linguagem chula ou agressividade gratuita. Não, era dizer, não, você não está dizendo a verdade, isso que você é uma meia-verdade, não é um número correto. E a forma também de dizer, de falar, eu acho que essas coisas mostram. Eu estou muito feliz porque agora mesmo me liga um jovem lá do estado de Santos, em São Paulo, pedindo que eu grave para ele uma mensagem, né, para a candidatura dele a vereador. E ele dizendo coisas bonitas, né, falando. Aí vem outro que me pede, olha, agora um general lá do Ceará, que é de um outro partido, me pedindo para fazer uma fala para as mulheres lá do Ceará, para ser candidato de um partido que não é meu, é o Podemos, né, que está nesse partido. Então, eu vou fazer, claro, é para trabalhar, para dar uma autoestima para as mulheres. Eu fico muito feliz, são outros estados, outras realidades, mas o tema é o mesmo, né? Mais mulheres na política para melhorar a política também. Então, eu fico feliz com essa... Assim, eu acho que as pessoas notaram, né? Eu procurei produzir muito, gastar muito pouco, gastei só 30% do que eu tinha direito, e ter uma produtividade legislativa muito boa para o tempo que eu fiquei, e também digamos assim, ser uma facilitadora das coisas, né? Não usar tomar lá da cá, nunca pedir cargo para o governo federal, nunca pedir cargo para o governo do estado. Trabalhava sempre dentro do limite, com poucas pessoas, mas pessoas muito, muito dedicadas. As pessoas hoje sempre falam isso, né? Você era muito bom o seu gabinete, acolhedor. Assim, vinha um prefeito de uma cidade de 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, era tratado com a mesma distinção que um prefeito de uma cidade de 200 mil habitantes. Então, era assim que a gente tinha que fazer, né? Cuidar das coisas, das pessoas, é a obrigação do político, né? Bacana. Agora que a senhora falou dos prefeitos, né? Eu havia visto também que no seu histórico a senhora é municipalista. Sim. E a gente sabe que tem projetos de emenda constitucional que visam, né, a reforma do Pacto Federativo, enfim, extinção de municípios menores com baixa arrecadação.
como a senhora vê isso do ponto de vista federativo, considerando que é tão difícil alguém se dizer, se assumir municipalista no Brasil hoje em dia? Eu digo por que eu sou municipalista e sempre defendi. Eu fui autora de uma PEC que aumentou 1 ponto percentual a receita do Fundo de Participação dos Municípios, que eu imaginava que para 70% dos municípios brasileiros essa era a principal fonte de receita. O Fundo de Participação, para quem não sabe, é formado pela soma do Imposto de Renda e do IPI, são 2 impostos federais. Só que o governo federal tem várias outras fontes de arrecadação, né? Vários outros impostos que ele tem. Os estados também têm o ICMS e tem o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. As pessoas vivem nos municípios, elas vivem nas cidades, né? Então, a realidade de um país continental como o nosso e diverso como o nosso, ela é da cidade pequena, cidade média, tal. São realidades, às vezes, no mesmo Rio Grande do Sul, no nosso estado. A região metropolitana de Porto Alegre é completamente diferente de uma região lá próxima a Santa Maria ou próxima lá na fronteira oeste. A maneira de falar, a maneira de conviver, de compartilhar, é diferente, até de falar, né? O sotaque das missões, o sotaque da fronteira, o sotaque do litoral norte, do litoral sul também. Então, por isso que essa convivência, eu sou de uma cidade pequena, Lagoa Vermelha, tem 30 mil habitantes, e eu sempre convivi assim no interior, né? Aquela coisa da vida do interior. E eu penso que a pessoa do interior tem que ter os mesmos direitos que tem que ter uma cidade grande, com todos os atendimentos, ela tem que sair de lá para ir ser atendida da saúde lá em Passo Fundo, em outra cidade maior e tal. Por isso que eu sempre defendi uma repartição mais justa, porque, veja, no caso da saúde, a legislação, a lei, diz que os municípios têm que aplicar 15% da sua receita corrente líquida em saúde. Os estados, que são os primos remediados, os municípios são os primos pobres, os estados, os primos remediados, e a União, a prima rica, na Federação Brasileira. Assim que eu classifico. Então, os municípios, 15%, os estados, 12%, que são os primos mais ricos que os municípios, 12%, e a União? União não tem. Os municípios, para chegar no Bolsonaro, o cara tem que estar no Rio Grande do Sul, tem que viajar, se vier de avião, são 2.000 quilômetros. O custo da passagem, tudo, ele não vai chegar no Bolsonaro para dizer para ele que ele precisa do hospital. Ele também não vai chegar no Palácio Piratini para falar com o governador Eduardo Leite que ele precisa do hospital, o cara está lá no interior de Lagoa Vermelha. Ele vai bater aonde? Na porta do prefeito de Lagoa Vermelha, que é do lado da casa dele. Então, essa pressão sobre o localismo, no lugar onde o cara mora, onde ele está, é em cima do prefeito e do vereador. Eles são os para-raios disto. E se aí que o prefeito não resolva o problema, aí vem o juiz da comarca e diz, vai ter que botar. Então, na média, veja só, que a lei obriga a botar 15%, na média, hoje, as prefeituras municipais no Rio Grande do Sul aplicam 25%, 23% a 25% da sua receita corrente líquida. Para fazer isso, ela tem que tirar de algum lugar. Às vezes é da pavimentação, às vezes é da iluminação, às vezes é de uma estrada vicinal, porque ela tem que tirar, ela tem que botar aquilo na saúde, que é prioritário, porque a pressão na área da saúde é maior. Então, veja só, os estados, até um determinado momento, estavam usando o que eles botavam na área de saneamento básico como se saúde fosse. Então, daqueles 12%, ele botava saneamento, digamos, sei lá, 40% ou 50%, não, 40% de saneamento, botava ali e fazia de conta que aquilo era saúde. Não, saneamento é saúde indireta, indiretamente, né? Mas diretamente não é hospital, não é medicamento, não é internação, não é atendimento, essa coisa de saúde mesmo, como no conceito real. Então, isso pressionou cada vez mais os municípios. Aí se pediu na verdade, a emenda era 2%, o governo negociou, era o governo Dilma Rousseff, ficou 1% e aí pagaram. Agora estão pedindo mais 1%, porque aumentaram as necessidades, o Covid também, uma série de coisas, e os municípios estão de novo, todos eles. E, ao mesmo tempo, não fizeram aquele dever de casa, de novo, voltando lá na história.
O que falta? Qual é a prioridade? Que foi, eu acho que o Sebastião me perguntou. Qual é a prioridade do Brasil? É a mesma do município. É um município mais eficaz, não cheio de inchado, né, de muito servidor, que alguns não estão exercendo as funções adequadas, e aí isso cria uma coisa, né, difícil de você administrar. Fica caro e aí fica ineficiente. E esse é o grande dilema. Então, você tem que começar a reforma administrativa lá do município, no Estado e na União. O Rio Grande do Sul já fez uma reforma administrativa, o governador fez no limite do possível. A reforma ideal não existe, é a reforma possível. Então, nós temos que realmente dar uma ajustada nesse Estado, nesse setor público brasileiro, a máquina pública, seja do município, do Estado, da União, e para poder tornar mais eficiente. O municipalismo, eu acho que ele tem esse sentido, para mim, é esse, que as coisas acontecem lá. Outra, reduzir o tamanho de Brasília. Tudo depende de Brasília, tudo. O Paulo Guedes tem a frase menos Brasília e mais Brasil. Até o governador daqui ficou muito chateado, não diga mais isso, né, tal, menos União e mais federação, uma coisa assim. Não, eu acho que o selo é bom, menos Brasília, porque olha só, o dinheiro que sai daqui, o Delfim Neto diz assim, de cada R$100 que sai de Brasília para chegar lá em Lagoa Vermelha, vai chegar lá, até chegar lá, ele vai deixando no caminho, seja o intermediário, seja o agente, seja não sei quem, seja quem está lá no meio para fazer o meio de campo com isso, chega lá 60%, 40% ficou no meio do caminho. Quem é que levou esse dinheiro? Muita gente pode já imaginar para onde foi, né? No bolso de alguém. Então, esse é o problema. A descentralização ela tem um aspecto didático e um aspecto de economia, de economicidade. Porque tudo concentrado aqui em Brasília, quanto custa para vir para cá? E aí vem para cá, vem a diária, vem a passagem, vem tudo, tudo por conta da prefeitura, da Câmara de Vereadores. Então, todas essas coisas que a gente tinha que dimensionar. E aí é que os problemas aumentam de tamanho, né? Esse é o negócio, o tamanho do Estado, o custo para o cidadão. Isso custa para o cidadão. Então, são esses dilemas que a gente tem que enfrentar de maneira corajosa, né? Mas eu acho que, partindo do princípio de que a vida acontece nas pequenas cidades, nas médias cidades, você tem que deixar autonomia para elas resolverem os seus problemas. E fica tudo mais barato, tudo mais fácil. Eu acho que deveria ser assim, mais racional, né? Então, as comunidades, elas têm as suas soluções, elas têm suas realidades, e não precisa dessa dependência muito intensa da União. Aqui tudo tem que depender de Brasília. E aí nós voltamos a 1808, né? Dom João, todo mundo tinha que beijar a mão e tal, lá, aquela coisa, né? E tal. É isso. E esse cartorialismo, o coronelismo, aquela coisa do centralismo. E aí, bom, o resto vem tudo que a gente sabe na história de corrupção, de tudo mais. Todos os males vêm disso, do centralismo. Senadora, eu, antes de admirar a sua carreira política, era um ouvinte lá de Israel. Eu ouvia o programa, era tarde, era de noite já, eu ouvia seu programa quase que diariamente na internet. E eu ouvia meu amigo também, que te mandou um abraço, o Roberto Maltic. Grande, uma figura muito legal, Sob a égide da senhora, com certeza sob a sua orientação, e hoje ele está muito bem lá no Rio. Não, ele é um excelente, não, é uma pessoa de um caráter maravilhoso. Maltic me deu um presente, Fábio, vou te agora contar para vocês que essas coisas são da relação de amizade. Ele foi para o Peru, e eu vou todo ano para o Peru. Acho o Peru um país muito bonito e gosto, é barato e tem comida boa. E eu vou todo ano, vendo se posso ir lá em outubro, eu vou lá a Lima. Vou a Lima sempre. Tem voo direto e tal, é bom, tá. E aí o nosso querido Maltic me trouxe um tapete, tá? Um tapete peruano. Aqueles bordados coloridos, sabe? Sol, aquelas coisas do sol inca, o símbolo, né, dos incas, aquela coisa. Bonito mesmo, assim, preto e tal, com duas figuras, um feminino e masculino, dois, assim, estavam juntos, né, pareciam dois produtores com chapéus e tal. Eu olhei aquele tapete, botar no chão não vou, botar na parede é uma coisa diferente. Sabe uma coisa, chamei a costureira e disse assim, você vai fazer uma jaqueta para mim com isso aqui. Tá, uma jaqueta, bem, vai. E ela foi habilidosíssima, ela recortou tudo, fez uma aplicação. Eu vou para o Peru, as pessoas me param na rua
para saber onde é que eu comprei, qual foi a loja que eu comprei. E olha, bom, o mais incrível, né, que cada vez que eu vou para lá, eu ponho como assim, olha, uma homenagem que eu faço para a cidade que eu gosto. Aí tem umas feiras de artesanato fantásticas lá. Eu vou lá para olhar aquilo porque é muito bacana. Aí eu estava andando na feira e veio uma senhora, a senhora estava aqui o ano passado. Eu disse assim, olhei, estava assim. Eu disse, como é que você sabe? Pela sua jaqueta. Lá em Lima, né? Então, essas coisas assim. Então, o Maltic me lembra esse negócio que eu fiz para ele, que é uma coisa muito legal. Gostei da que a costureira fez direitinho, né? Então, não perde, é exclusiva, é uma peça exclusiva, né? A peça exclusiva do meu tapete de peruano. Eu digo, assim como nós médicos e os advogados, quem é jornalista não deixa de ser jornalista, né? A pessoa tem esse ofício e fica para sempre. E como é que eu curiosidade como é que fica essa relação depois com o jornalismo, com os jornalistas locais, e conhecendo dos bastidores, às vezes uma crítica injusta, como é que fica toda essa... E o papel do jornalismo, do bom jornalismo, para ser uma barreira contra as fake news também. Isso... Olha, esse é o momento, essa é a discussão do momento, né, Fábio? Hoje esse é o grande dilema, tá? Primeiro, as redes sociais vieram e fizeram uma revolução nas comunicações, para o bem e para o mal. Vamos ser bem e mal. Porque o que aconteceu? A informação instantânea e um fast food informativo, né? Fast food aí da ideia do prato feito. Você pega o seu celular e você tem acesso aqui a qualquer instante do que está acontecendo, entende? No mundo inteiro. O que aconteceu? Isso matou os jornais impressos, porque ele fica velho em 12 horas, não, em 1 hora ele está velho. Porque as coisas estão acontecendo e como você tem acesso online com todas as formas de acesso à comunicação e com a imagem, né? Você explodiu lá em Beirute, aquele porto, aquela explosão incrível, você estava, na mesma hora, você estava recebendo no seu celular aquilo. O jornal só vai dar no dia seguinte. As revistas, no final de semana. E isso foi aquilo que a televisão, né, imaginava se faria com o teatro, né? A televisão ia fazer com o teatro. Não, eram diferentes, eram duas coisas diferentes. No caso da informação, é um consumo que você tem e no mundo cada vez mais competitivo, a informação é poder. Então, quanto mais informação você tiver, o impacto que uma boa informação, se você for um inside information, por exemplo, você terá muito mais habilidades de fechar bons negócios, seja no mercado financeiro, na bolsa de valores ou em qualquer lugar, do que uma pessoa que está fora dessa realidade virtual. E então acabou. O jornalista hoje, as empresas estão demitindo, né? Tudo tá uma coisa. As empresas de televisão, por exemplo, né? A pandemia deu atenção, porque, claro, vem as imagens, tudo, essa coisa toda. Porém, elas começaram, você notar, a fazer a produção de conteúdos. Já raramente você via Globoplay. Você está vendo chamada Globoplay agora. E você liga a Globoplay, você tem um grau de entretenimento de coisas incríveis que você não imaginava. Os acessos de conteúdos que ele tem. Hoje, a juventude, o jovem, o adolescente, ele acessa mais o YouTube do que a TV aberta. Entendeu? Porque os interesses mudaram os interesses. E aí, as empresas que tiveram capacidade de se reinventar estão sobrevivendo, mas as outras estão morrendo. Daqui a pouco, 0 hora vai ser só virtual. Entendeu? Então, e é o destino dos jornais, dos jornais no mundo inteiro. No mundo inteiro é isso. Agora, veja só, eu visitei, eu acho que alguns de vocês, não sei se o Sebastião, quando teve lá, a gente esteve lá em Washington, foi no Museu da Comunicação, não fosse lá. É um museu espetacular, maravilhoso. Olha, uma das coisas mais, eu como jornalista, né, quem não gostasse daquilo, mas qualquer pessoa, maravilhoso, fechou.
Aquele museu fechou. E veja, e fechou porque era privado, tinha que pagar para entrar e tal. Outros museus também são pagos, mas para aí, é uma coisa assim, aquilo era a história toda da comunicação, tá? Tudo. E aí estava tudo expresso, tudo, a evolução que houve dessa que eu estou falando para vocês. E aí fechou tudo isso, fechou esse museu, e provocado também por essa realidade. Nós estamos vivendo um mundo virtual que, mesmo agora, nós estamos... A Nina está aqui em Brasília, eu estou aqui em Brasília, nós estamos em lugares, bairros longe, vocês estão em Porto Alegre, eu estou em São Paulo, e estamos conversando. Só nós não estamos assim, nos podemos apertar nossa mão e dar um abraço e tal, como a gente gostaria. Mas nós estamos fazendo o essencial, estamos nos comunicando. E isso é uma coisa inédita, quer dizer, inédita para o Brasil nesse momento. Todo mundo, eu era analógica, eu estou agora digital, né? Então eu tive que me reinventar, né, nessa coisa. E isso tudo é na comunicação. O jornalista que ele precisa ter seriedade, Fábio, responsabilidade e credibilidade. Ele tendo essas coisas, e isso dá a ele, essas qualidades, dá a ele boas fontes e o fato de ele ser confiável, né? De ser confiável, quando você diz isso é off the record, você pode dar notícia, mas não dar fonte, e ele respeitar, isso é uma regra da respeitabilidade. Então, eu sempre tive, as pessoas ligavam, e eu tinha uma outra coisa, como eu dava muito a todas as pessoas que passavam pela sucursal da RBS, que eu tinha uma coluna na 0 Hora, eu recebia todas as pessoas bem. E aí, ao receber as pessoas bem, eu dizia sempre, o seguinte, eu lia release. O jornalista, aquele jornalista vaidoso, disse, eu não vou ler isto. Pegava e não lia e jogava no lixo. Às vezes ali tinha uma notícia ou a indicação de uma notícia muito importante. Mas como ele menosprezava pela arrogância, o jornalista acha que é dono da verdade, né? Na verdade, uns acham que são deuses, né? Também, né? Os que são deuses, né? Isso dava a eles assim de perder a oportunidade de dar uma informação em primeira mão importante e relevante. Então, muitas coisas eu descobri lendo e dando atenção ao release. Ou você modificar, você não vai ler, mas você vai dar relevância. Quem é que faz um release? É um jornalista. Então, você vai desrespeitar um colega que não tem espaço para ser um repórter, assinar uma coluna, mas ele estava lá trabalhando, ganhando honestamente seu salário. Eu via por esse lado também, entendeu? Cada vez que um jornalista pegava um release e jogava no lixo, eu ficava assim, dolorida. Eu dizia assim, que coisa desrespeitosa isso, né? Não é possível uma pessoa ser desse jeito. Sempre falei com as pessoas, sempre achei um jeito de comunicar aquilo que ela me trazia, que podia não ter assim um relevo, mas dependendo da forma como você diz e você escreve, ela passa a ter interesse, entendeu? E isso me fez fazer comunicação de uma maneira diferente. Procurei ser diferente, como fazia a comunicação na TV, e acabou me ajudando muito hoje no caso. Agora, a fake news, agora nós estamos discutindo uma lei. Você tem a lei de imprensa. A lei de imprensa te dá, assim, você pode ir lá na justiça e tal. Só que nós temos um judiciário que é demorado, e até você fazer o julgamento e até receber a indenização que você pede, às vezes pode ir, sei lá, 10 anos, ou sei lá, um tempo muito grande. Na fake news, você diz tudo o que você quiser e é como a calúnia, né? A calúnia. Vai juntar as penas para desfazer a calúnia que se eu disser a você isso ou aquilo, se eu fizer uma calúnia contra você. O que foi feito comigo em 2014 pelo PT na eleição, que eu disputei o governo do Estado, eles me criminalizaram, uma denúncia, uma calúnia, uma difamação horrível, porque o meu patrimônio maior qual é? A minha credibilidade, a minha ética, né? Eu não tenho nenhum processo, eu não tenho nada, minha vida é limpa, tudo. Dizer que eu tinha escondido, vocês são, aí tem advogado, e nem precisa ser advogado para entender, eu era inventariante, meu marido tinha morrido, só que ele do primeiro casamento tinha 3 filhas e eu compartilhava a herança com as filhas dele. E não havia sido feita a partilha dos bens. Então, continuava até terminar. Quando terminasse, cada um pega a sua parte e põe na sua declaração. Mas, enquanto não acontece isso não pode ir para a minha declaração, porque não é meu.
podia haver uma discussão, né? Dizer, não está certo isso aqui, né? Então, eles criminalizaram, e mais isso por um advogado, que o Tarso era advogado, né? O Tarso Genro. Então, isso eu achava, mas como que as pessoas, agora uma pessoa simples, lá no interior, aí assim, mas até a Ana Amélia fazer isso, quer dizer, aí eu, sabe, no fundo, eu penso assim, o destino da gente, e numa política, estava escrito. Para mim, aquela derrota, tem derrotas que são vitórias, e tem vitórias que são derrotas. Para mim, aquela derrota foi uma vitória. Porque o que aconteceu? Eu tive o espaço de trabalhar no impeachment, e aí eu apareci nacionalmente. Coisa que eu não teria, né? Estava lá, governador do Rio Grande do Sul e tal. Claro, não ia fazer o que fez o Eduardo, que fez uma revolução, coisa que, né, nas condições que eu chegaria, não daria para fazer. Ele fez um negócio extraordinário. Eu acho que ele está fazendo, não é porque eu trabalho com ele, uma mudança de conceito de gestão pública, né, moderna e qualificada. Os resultados que a gente está obtendo agora, é demorado, mas a gente está conseguindo números bem satisfatórios em todas as áreas. Mas naquele momento não podia fazer. Então, eu perdi a eleição, mas dei os meus votos para o Sartori, ele se elegeu, e aí o PT perdeu a eleição. Agora, a Justiça só foi decidir, e o procurador da República, o Janot, que eu fui lá, ele disse, não precisa nem perder seu latim. Digo, agora que o resultado da eleição já é conhecido, o senhor diz isso? Tinha que ter dito no meio do processo da campanha eleitoral, não é? O justo seria assim. Ele fez lá a denúncia, nós entramos com uma ação, mas só foi julgado depois da eleição transcorrida. Então, tem esses também na política, tem esses, eu digo, essas distorções graves que é do processo. E quando a Raquel Dodge foi indicada, ela foi lá no nosso partido, fui eu que organizei a reunião com ela, eu levantei para ela, digo, olha, não é justo, e o Ministério Público precisa operar de maneira ágil, tão ágil para acolher a denúncia, quanto para julgar a denúncia durante o processo eleitoral, porque depois, aí você já perdeu, né? Aí não tem como recuperar, é como a morte, não tem como recuperar, não vai limpar, voltar as urnas de novo, voltar os votos e não sei o que, vamos fazer eleição de novo. Não, acabou e você perdeu injustamente, né? Porque foi um jogo muito sujo que eles fizeram. Aí uma fake news, fizeram uma fake news caluniosa. Agora, hoje é incontrolável, e aí os que estão usando a fake news para atacar o adversário, no chamado gabinete do ódio, eles são os que estão fazendo a campanha contra a lei das fake news. Por óbvio, né? Claro. Porque se eles atacam o adversário destruindo, né, os memes que fazem, destruindo, desde o ministro da Suprema Corte a qualquer pessoa que apareça, nossa, destroem. E aí, não, claro, não querem, mas o Senado aprovou e agora ela vai para a Câmara. Agora, acho que a Câmara vai talvez vote também, porque é uma faca de dois gumes a questão, assim como vale, né, para eles, vale contra eles também, né? Então, eles têm que pensar nisso, né? Tem que pensar nisso também. Porque não sei o que, aí toda a narrativa que eles fazem para dizer que a lei não deve ser aprovada, da regulação das fake news, é o seguinte, isso aí é ferir a liberdade de expressão. Só que a liberdade tem limite, né? A liberdade vai até o limite que não esbarra no outro, né? Enquanto na hora que eu esbarrar no teu direito, eu estou violando a lei. Então, a questão da liberdade, então, tem o limite dessa responsabilidade. E aí, essa questão é que é o nó que vai ser desatado. Para muitos, não necessitaria, porque já tem a lei de imprensa, você pode entrar. Outros mecanismos também e tal, mas nós estamos vendo tempos bastante nebulosos. A influência que teve a eleição, a fake news na eleição americana, né? E aqui também no Brasil, então você vai ter esses processos muito. Eu acho que de alguma maneira tinha que ter
não seria autorregulação dos próprios operadores da rede, um Facebook da vida, um Twitter da vida, um Google da vida, ter eles os seus filtros, como a regulação publicitária, né? Vocês conhecem, né? A publicidade tem o seu código de ética. Então, as próprias empresas, elas cuidam para evitar que, numa concorrência, você cometa uma coisa antiética, né? na publicidade, ou seja, não vender gato por lebre, né? Então, a publicidade ela tem a autorregulação. Seria bom que fosse assim, porque aí não precisaria judicializar, não precisaria fazer. Agora, ninguém vai fazer autorregulação nessa área, né? Altamente competitiva, né? Porque o Google, o Facebook fatura no número de no número de tuitagem que tem cada um desses personagens aí que são criados, né? Então, esse é o problema. O dilema é money, e também a questão do tipo que nós estamos vivendo. Mas acho que isso também vai ter um momento de desgarçamento muito grande e vai ter que ser mudado. Vai ter que ter um corte nesse processo muito, muito rápido. Obrigado. Senadora, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo maravilhoso. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para nós de expectativa do pós-Covid, se não, o que a senhora acha que vai acontecer, o que a senhora deseja que seja esse Brasil pós-Covid. Sebastião, eu desejaria que nós todos, pós-Covid, tenhamos a consciência de que precisamos cuidar do ambiente que nós vivemos. O ambiente humano, primeiro, a relação entre as pessoas. Segundo, nós percebemos que nós podemos viver com muito menos do que nós consumimos. Nós podemos viver com mais simplicidade. E ter valores na nossa mente de fé, de crença, de que é possível convivência fraterna, solidária, e esse cuidado que tivermos com a natureza, com a nossa convivência mental, nossa convivência de saúde física, para representar para a gente uma vida melhor para todos. Eu queria repetir aquela frase também do Eduardo Campos, pouco antes de morrer naquele acidente trágico, que ele disse: não vamos desistir do Brasil. Existem muita gente querendo fugir do Brasil, indo para fora do Brasil, então a gente, em vez de querer fugir do Brasil, vamos mudar o Brasil, vamos deixá-lo melhor para essa geração. Eu sou uma pessoa otimista, então vamos fazer isso. E vamos aproveitar o Covid e as lições que ele nos dá, que nós não somos nada, que nós, assim como estamos vivos, nós podemos contrair um vírus que a gente não sabe como ele é, que cara tem, e ele é perigosíssimo, né? Porque as pessoas jovens, primeiro dia, são só as pessoas mais idosas, as pessoas com doenças pré-existentes, sim, essas pessoas são, mas morreram muitos jovens com 40, com 20, com 17, com bebês, inclusive, morreram. Então, ela veio para desafiar e para mostrar que a gente ainda não sabe tudo sobre a natureza. E é por isso que nós temos que ter mais respeito nessa convivência com as pessoas, porque não vale a pena brigar, não vale a pena desrespeitar, não vale a pena agredir, não é bom fazer isso. A gente perde a saúde, né? Perde a saúde do afeto, do sentimento, do respeito, respeitar a religião, a diversidade, a questão de gênero, toda a questão racial, tudo isso a gente tem que ver. O caso dos Estados Unidos aconteceu agora, Black Lives Matter, o que é isso? Né? É um sentimento que aflora, um fato para aflorar muitas coisas represadas. E a pandemia, eu acho que também vem fazer isso, a reacender muitas coisas que estão represadas no nosso ser, em cada um de nós, na nossa alma, no nosso sentimento, mas, sobretudo, na nossa convivência e no ambiente que nós estamos, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente político, na escola, na empresa, seja no ambiente social mais amplo que possa aparecer no nosso país. Então, que o Rio Grande seja melhor depois da pandemia, que a minha Lagoa Vermelha seja melhor depois da pandemia, que nós todos sejamos melhores depois da pandemia.
E foi uma honra muito grande, meu caro Sebastião, receber o convite de vocês, mesmo com essa espera ali de 20 minutos, que o Facebook não nos... Acho que ele sabia que eu ia falar um pouco, que eles têm muita responsabilidade, né, as empresas que operam nisso. E até a história do Facebook é um pouco retrata, né, essas coisas, né, a história dele, do Zuckerberg, né, uma história interessante, mas é bom a gente refletir bastante, tá? Então, muito obrigada, uma boa noite para vocês, um bom fim de semana, espero encontrá-los, talvez em Israel, talvez em Israel. A gente que agradece, só para informar, recebemos a informação da nossa assessoria de que o problema foi geral, né, no Facebook, no Instagram, várias lives tiveram problemas na noite de hoje, né, e a gente agradece mais uma vez essa participação. Retornamos na próxima quinta-feira, onde a gente vai receber o Eduardo Leite, nosso governador, sobre o qual falamos hoje. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite.